Olá, empresários de Curionópolis, da região e do mundo. Olá, família ACAC. Sejam todos bem-vindos para mais uma edição muito especial do ACACcast, o podcast feito para você que faz a diferença. Olha, e quando eu falo que faz a diferença, realmente, o nosso público, né? Os nossos ouvintes e espectadores são especiais demais, por isso trouxemos hoje um convidado muito especial. A gente sempre costuma abrir aqui as nossas edições falando que o nosso podcast são para aquelas pessoas que aqui nós trazemos informações que realmente transformam um conteúdo que gera ali uma ação muito bacana e também histórias inspiradoras, né? E hoje nós queremos trazer uma história muito inspiradora, queremos falar de uma pessoa muito especial, um profissional muito respeitado, um jovem empreendedor, e nós temos aqui a satisfação de receber nessa edição do podcast, do ACACcast, nosso queridíssimo amigo Wellison Silveira, engenheiro civil. Seja bem-vindo, meu querido Wellison Silveira. Daniel, a satisfação é minha em estar aqui. Quero te agradecer pelo convite, agradecer vocês. E é sempre muito bom estar junto com a ACAC, porque a ACAC tem inovado, né, e tem sido um diferencial aqui em Curionópolis. Então, para mim, é sempre um prazer e eu espero que a gente tenha um tempo proveitoso aqui nesse momento. Vamos, olha, e antes de nós entrarmos aqui nas perguntas e conhecer um pouco mais do nosso queridíssimo Wellison Silveira, eu quero aqui trazer uma particularidade, né? Até aqui trazer uma informação muito importante. O ACACcast é um projeto que ele nasce do desejo de comunicar das ações da associação, falar sobre empreendedorismo, falar sobre ideias, falar sobre notícias do comércio, da indústria, do agro, trazer informações de qualidade, né? E isso tudo discutindo previamente, eu creio que no ano passado estávamos aqui com uma reunião e o Wellison presente aqui na reunião e nós falamos, olha, vamos criar um podcast, vamos nos comunicar, vamos falar com o nosso público, né? E discutimos e ele partiu logo, olha, eu tenho até o nome, sugestão do nome, vai ser ACACcast. Então, tá aqui o pai do ACACcast, né? Nosso amigo Wellison Silveira. Wellison, eu começo perguntando para você o seguinte, quem é o Wellison Silveira? Muito bem, Daniel. É sempre muito difícil falar de si mesmo, né? Sim. Mas eu gosto de começar me apresentando, até para quem não conhece, poder saber quem eu sou. Então, me chamo Wellison Silveira, como você já falou. Sou engenheiro civil, sou casado, morador de Curionópolis, filho de Curionópolis, né? Nasci aqui e aqui eu me criei, aqui eu trabalho, empreendo. E para mim é um prazer fazer parte dessa comunidade. Eu sou engenheiro civil, formado há 5 anos. E desde que formei, Daniel, formado há 6 anos. 6 anos. E desde que formei, eu empreendo nesse setor, né, nessa área. E eu acho interessante, Wellison, você segue o caminho dos jovens empreendedores, empresários e profissionais liberais mais recente, né? Dos filhos de Curionópolis, que antes, pós-formação, costumavam buscar outros centros, né? Para desenvolver seus negócios e tudo, e agora se muda isso, né? Se percebe, nós temos hoje médicos, advogados, engenheiros, né, que pós-formação resolvem investir, desenvolver seus negócios, seus empreendimentos em Curionópolis. Sim. E quero te perguntar uma coisa, como é que partiu essa ideia de se tornar engenheiro? Isso sempre teve aí no seu desejo, no seu coração, ou isso foi se desenhando com o passar do tempo aí? Como é que foi isso? Me explica. Daniel, isso foi se desenhando no passar do tempo, né? Na verdade, desde criança que eu gosto de obra, sempre gostei de observar a obra. Uma coisa que eu me identificava muito era de planejar, projetar, sabe? Pequenas coisas quando criança. Então, brincava com isso. Depois eu trabalhava, sabe aquele aplicativo que tinha nos computadores que é de desenho? Eu me esqueci o nome desse aplicativo. Mas a gente ia desenhando com linhas e tal. E aí eu fazia desenhos de casas, projetos, ia trabalhando com isso. E aí começou, quando chegou ali o período de ensino médio, para ir para o curso técnico, né? Eu comecei a me questionar qual a área que eu me identificava. E aí eu fiquei nessa indecisão entre engenharia e arquitetura, mas sempre pendendo para esse lado, para essa área. Então, eu acredito assim que foi algo que foi nascendo mesmo. Você foi da área das exatas, né? Eu sempre fui de exatas, sempre me identifiquei com exatas, né? E aí foi muito natural. A gente foi conhecendo, e aí quando chegou o ponto de decidir, eu optei por engenharia civil exatamente por essa influência de exatas. Creio também que meu pai teve uma influência nesse sentido, porque ele falava que pensava em ser engenheiro civil. Olha então, quando ele viu que eu tinha essa tendência, ele ficou animado, né? É legal. E aí eu acho que
tudo começou assim. Wellington, agora há pouco eu falava o seguinte, que nós estamos vivendo um novo momento, né? Nesses jovens empresários, empreendedores, eles estão ficando no município, mas isso é desafiador, né, Wellington? Então, como foi tomar essa decisão pós-formação e empreender em Curionópolis, né? Como é que foi essa decisão? Foi difícil? Os desafios são enormes, né, Wellington? Sim. Daniel, eu acho que a nossa cidade ela tem um grande potencial, né? E como você falou, nós temos observado uma leva de jovens que têm voltado para cá. Então, muitos de nós nos formamos e aí nós voltamos para Curionópolis porque aqui nós queremos empreender. Eu acho que isso se dá porque, de fato, é uma região potencial, né? Nós estamos num polo mineral muito grande, nós estamos rodeados de cidades que cresceram muito rápido e Curionópolis é uma das principais, vamos dizer, a pioneira aqui desse setor. Então, eu acho que tem um grande potencial e isso faz com que o jovem, quando se forma ali, ele olhe para Curionópolis com esse olhar especial. Todo jovem que volta para cá enxerga que na cidade existe um potencial de crescimento muito grande. E o que você atribui em termos de valores e experiências passadas pela sua família nesse novo campo do empreendedorismo? Tu vem de comerciantes, né? Sim. Meus pais eles vieram do Maranhão para cá na época da febre do ouro, né? Então teve toda essa questão da expansão de Serra Pelada e aí vieram mesmo para arriscar a vida. Então eu cresci nesse ambiente de ver eles trabalhando, meu pai sempre trabalhando, envolvido. Depois, quando o ouro passou, migraram para a pecuária, né? E aí foi onde construíram suas vidas, suas histórias, seus patrimônios. Então, esse ambiente de empreender, de estar trabalhando, de estar construindo algo, é algo que eu cresci vendo. Então, meus irmãos hoje, por exemplo, todos têm seus negócios, né? Exatamente por isso que quando eu me formei, eu não pensei duas vezes. Eu disse, não, vou voltar para Curionópolis e aqui é onde eu vou empreender, começar mesmo a minha própria empresa e graças a Deus tem dado super certo. E por falar em construção, deixa eu pegar aqui um gancho aqui. E dentro dessa tua carreira curta, mas né, bem uma trajetória já de sucesso, de projetos relevantes, né? Eu já te pergunto de cara lá o que tem sido assim teu maior aprendizado já nessa curta carreira, mas o que você já tem visto assim que já te chama bastante atenção, mano? Daniel, eu acho que algo que chama muito minha atenção é a forma como a gente vai construindo relacionamentos com os clientes e a forma que isso vai fazendo com que a gente se torne uma referência naquilo que a gente entrega, né? Ao longo desses 5 anos, a Silveira tem 5 anos, que foi logo que eu me formei, nós entregamos algumas obras e obras boas, né? Obras residenciais, comerciais boas. E quando a gente olha para o contentamento do cliente com aquele serviço que você entrega, aí você vê que realmente isso é um diferencial. Então, eu acho que isso é um ponto que eu realmente tenho notado e que me alegra muito até. E obras de referência, né? Nós temos hoje prédios aqui que são referências, né, no município, até alguns deles cartões postal, então muito bacana nisso. E Wellington, e assim na sua visão, qual o papel de jovens empresários e empreendedores de você, o impacto disso na economia local? Isso, além de inspiração para outros profissionais, isso tem um impacto muito positivo, né? Porque a partir do momento que você resolve empreender na sua cidade natal, no seu município, né? Potencializar aquilo que já tem de melhor, isso tem realmente um resultado, né? Na sua visão, quais são esses impactos positivos que você destacaria? Sim. Eu acho que o maior impacto é contribuir mesmo para o crescimento econômico do município, né? Antes eu falei assim, que nós estamos num polo mineral e que aqui nós estamos rodeados de cidades que têm tido uma alavancagem muito grande, né? Muito exponencial. E o impacto que nós podemos contribuir para Curionópolis é exatamente de gerar esse valor, de gerar esse crescimento. Então, não só eu, mas muitos outros jovens que aqui empreendem, que aqui estão montando seus negócios, eles estão impactando positivamente a cidade, gerando emprego, gerando valor, né? E contribuindo para a sociedade. E tu acha que esses novos jovens empresários, empreendedores e profissionais liberais estão mais capacitados, estão mais, digamos assim, antenados com essa situação? Sim, claro. Eu acho que a gente está vivendo uma nova fase, né? A nossa geração, graças a Deus, ela pegou aí esse impacto do advento das redes sociais e isso é muito bom. Então, hoje, o jovem, ele está muito ligado no que está acontecendo, não só no local, não só em Curionópolis, mas no mundo, né? No Brasil e no mundo. Então, os jovens hoje, eles estão mais antenados, eles estão mais ligados, eles estão mais dispostos ali a investir, a contribuir, a promover, né, eventos, serviços de qualidade, a entregar mesmo produtos de qualidade, serem referências. Eu creio que o jovem curionopolense, ele hoje está com esse diferencial e totalmente capacitado. E eu creio que dentro desses diferenciais vem também a questão da informação. Sim. Que é uma ferramenta muito importante, né? Sim. Esses jovens mais informados, assim como você,
eles identificam os gargalos, os desafios, as dificuldades. E eu te pergunto, dentro dessa sua visão empreendedora, né, como profissional liberal, qual você atribui assim, a maior dificuldade para empreender hoje em Curionópolis? E Daniel, Curionópolis tem seus desafios, né? Tem seus desafios. É interessante o jovem empreendedor olhar para a comunidade, ver as necessidades e, de fato, oferecer ali um serviço que seja uma solução para um problema que ele enxerga. No meu caso, a gente age assim. Por exemplo, a Silveira Engenharia hoje, ela identificou no mercado não só municipal, mas o mercado nacional de construção civil, um desprofissionalismo muito grande, infelizmente. Nós temos no Brasil realidade, obras né? que são amadoras, o amadorismo na construção civil é muito grande. Estou te dando aqui o meu exemplo, né? E a Silveira, ela vem, por exemplo, com essa proposta de tentar profissionalizar o processo. Então, você como cliente nosso, você vai ter ali um processo muito bem definido, onde você vai trabalhar projeto, depois você vai trabalhar o orçamento da sua obra, você vai iniciar uma obra sabendo o que ela vai custar, o prazo que ela vai ter e o padrão de qualidade que te vai ser entregue. E aí você vai acompanhar todo o processo do início ao fim. Então, eu acho que assim como eu, que identifiquei essa realidade no Brasil, e especialmente aqui no Norte, porque não sou eu que estou falando, deixa eu te dar uma informação. Existe uma pesquisa do CAL, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, que diz que 90% das pessoas da região norte do país já tiveram problemas ou dor de cabeça com obra. E que esses problemas estão em torno de 3 eixos, que é orçamento estourado, prazo estourado e qualidade ruim. São números preocupantes. Números preocupantes. Então, 90% de quem constrói tem dor de cabeça nesse quesito. Então, identificando isso e com o desejo de empreender, nós entramos aí com o objetivo de barrar isso, de combater isso. Entendeu? Eu acho que isso passa também por uma questão cultural, né, Welles? Sim, uma cultural, questão com cultural. certeza. E ainda dentro dessa questão cultural, inclusive trago aqui um recortezinho aqui, de uma passagem bíblica que diz que o profeta não tem honra na sua casa, né? Sim. Há um adágio popular que diz que santo de casa não opera milagre, não é isso? Então, partindo desse princípio, a gente escuta muito de jovens empresários e principalmente profissionais liberais que encontram alguns desafios, digamos assim, né? Uma certa desconfiança, às vezes, inclusive, até dos munícipes, né? das pessoas locais e tudo, em acreditar. Nós temos conversado com alguns médicos, né? Que são daqui, advogados, inclusive, e isso é algo recorrente. Você enfrenta esse desafio também da desconfiança por ser daqui de Curionópolis? Sim, com certeza. Eu acho que isso tem em todos os âmbitos, né? Em todas as profissões. É como você disse, santo de casa não opera milagre, né? Isso infelizmente, é algo que é real. Mas assim, eu acho que isso não pode definir. Eu acho que o teu potencial, o potencial do jovem de entregar um serviço de qualidade, de entregar um produto de qualidade, ele é mostrado, né? Esse diferencial ele é mostrado à medida que você presta os seus serviços, que você vende seu produto. Então, realmente, existe essas barreiras culturais e existe essa rejeição, principalmente para quem está iniciando, mas eu não diria que isso é uma objeção que vai se perdurar ali por muito tempo. Na verdade, o empreendedor ele é feito de desafios, né? Sim. E os desafios são oportunidade, né? A oportunidade que você tem de mostrar ali e tudo mais, sem sombra de... Se a gente olhar por essa perspectiva e crer que, em vez de um desafio, na verdade, é uma oportunidade de mostrar o teu diferencial, a gente consegue quebrar muito. E eu acredito que aí se diferencia o empresário do empreendedor, né? Ele vê nessas dificuldades oportunidades e tudo mais. Eu creio que esse é o diferencial, sem sombra de dúvida. E por falar em diferencial, nós observamos que a Associação Comercial tem o Conselho do Jovem Empresário, né? O Conjove, e você faz parte do Conjove. E eu te pergunto, como é essa experiência de compartilhar suas ideias e experiência com outros jovens e motivá-los também, como é que tem sido isso? Eu acho que isso é uma iniciativa magnífica da ACAC e que eu me sinto muito honrado até em participar, porque de fato é isso que nós estamos falando. A gente precisa promover ambiente que gere esse crescimento, né? Que promova informação, que leve informação e que incentive outros jovens a ter esse tipo de comportamento, a ter essa iniciativa de empreender, de montar os seus negócios. Então eu acho que o Conjove aqui em Curionópolis, ele é muito útil até de fato para promover eventos que capacitem, que incentivem, né?
e que desenvolva na mentalidade dos jovens, dos novos jovens, o desejo de fazer um diferencial na comunidade. O Conjovem, ele é um departamento presidido pela Maiane Belo, tem feito um trabalho brilhante, né? Tem feito visitas, atendimentos e tem prestado um serviço realmente muito importante para alguns empreendimentos, principalmente os empreendimentos novos, né? Que estão se iniciando. Existe um dado também muito preocupante também, um dado do Sebrae, que de cada 100 empresas, né, que se abrem no Brasil, 70 fecham nos primeiros 12 meses. Então, assim, é um número preocupante. Então, essas ações, esses atendimentos, essas visitas, esse apoio, né, do departamento de jovens empresários a esses outros empresários é muito importante. Sem sombra de dúvida, eu creio que realmente é algo muito importante. Sim. E por falar em importância, né, e relevância, eu quero te fazer uma pergunta. De todos esses empreendimentos, né, que você já teve a oportunidade de desenvolver, qual desses projetos te deixou assim mais orgulhoso, te fez pensar, poxa, valeu a pena, né, ter debruçado, valeu a pena seguir por esse caminho? Qual você destacaria desses projetos e empreendimentos já desenvolvidos pela Silveira Engenharia? Daniel, enquanto tu está fazendo a pergunta, eu estou aqui pensando qual que eu vou falar, né? Mas alguns me chamaram a atenção. A gente tem uma entrega de um imóvel residencial que nós fizemos já tem alguns anos, então uns 2 anos que foi entregue, 2, 3 anos, que foi um projeto muito bonito. É uma residência de um padrão mais alto, de um valor agregado, e assim, é muito satisfatório você passar por todo o processo e depois olhar para aquele resultado, não só o resultado da materialização ali do projeto, mas o resultado de satisfação dos clientes, né? E você vê que você pôde contribuir para que a pessoa se sinta bem e se sinta realizada. Mas também nós tivemos outros projetos, por exemplo, aqui em Curionópolis, ano passado, nós entregamos um imóvel comercial e residencial. É um edifício e lá funciona pontos comerciais para locação que o cliente quis investir e também funciona apartamentos de residência da família. E assim, foi um projeto muito bonito. Para a gente é satisfatório porque a gente passa na rua e as pessoas falam: você construiu um cartão postal em Curionópolis. Você construiu um imóvel que eu parei na frente e tirei foto porque achei bonito as vidraças do imóvel. Então isso é muito legal. Mas eu poderia citar um terceiro projeto que não se trata de obra, mas que é muito bonito e é uma história até muito legal que eu participo e que a gente idealizou com todo o prazer do mundo, que é o Silveira Social. É um projeto social que a gente desenvolve anualmente. Cara, bacana. E nós tivemos uma edição agora em outubro aqui em Curionópolis, onde nós, baseado num texto bíblico de 1 João, capítulo 3, verso 17, que fala sobre ajudar o próximo. Sim, né? Muito e bacana. Baseado nesse texto, a gente desenvolveu um projeto de arrecadação de cestas básicas para a comunidade carente. Então, nessa Já tem quanto tempo esse projeto? Tem 2 anos apenas. 2 anos? Mas é muito bonito. Nós envolvemos não só os clientes, os colaboradores, mas também os fornecedores, os parceiros. E todo mundo tem a disponibilidade e a possibilidade de contribuir. Muito né? legal, e a gente cara. arrecada as cestas básicas e a gente tira um dia para ir na comunidade carente ali distribuir. E aí a gente vê as maiores felicidades que tu pode imaginar. Essas ações acontecem uma vez por ano, duas vezes? Uma vez por ano. Mas ela nasceu com a intenção de, nesse momento, nós entregarmos alimento, que é necessidade básica, Daniel, e infelizmente é uma coisa que a nossa comunidade carece. Sim. Mas a intenção é a gente chegar a um ponto de não fornecer apenas alimento, mas de fornecer, quem sabe, uma moradia básica para uma família carente. E de onde partiu essa necessitada. iniciativa, Wellington? Essa iniciativa partiu do nosso coração mesmo, com esse desejo, né, de atender o que é o texto bíblico. Não sei se todos sabem, mas eu sou cristão também. E é uma coisa que a gente tenta vivenciar, de fato, isso na prática. Né? Então, esse texto, que é a inspiração do Silveira Social, ele diz o seguinte: se alguém tiver recursos materiais e vir o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Né? E aí ele vai aconselhar: não amemos apenas de palavras, nem da boca para fora, mas em ação e em verdade. E aí a gente começou a discutir como que a gente poderia retribuir um pouco daquilo que nos é dado, né? Daquilo que nos é proporcionado na Silveira ao longo do ano. E aí nasceu a ideia de contribuir com Silveira Social. É muito bom porque se torna um evento de cultura até para a empresa, né? A gente se envolve, os participantes se envolvem, os fornecedores, e é muito legal de ver. E é satisfatório ver depois, por exemplo, muita gente contribuindo, fornecedores locais aqui mesmo do município, muita gente contribuindo. E aí eles falam: não, a gente vai contribuir porque a gente sabe que aqui é certo, né? Que a empresa é uma empresa de confiança, de credibilidade. Isso é muito legal. É uma iniciativa louvável, né? Muito bonita realmente, e deveria seguir como exemplo. Tantas outras empresas também, investir no social, no ajuda ao próximo, né?
em colocar o amor de Deus em ação, o amor que é o amor pelo próximo. Então, de parabéns pela iniciativa, né? Muito Espero legal, que né? a Silveira Social possa ir atender mais famílias, desenvolver outras grandes ações e tudo. Eu acho muito legal, muito bacana. Isso Sim. fala muito, né, do teu perfil. E por falar em perfil, como é que você definiria um empreendedor de sucesso? Quais são as características que, na sua visão, ele deveria ter? Daniel, eu acho que o empreendedor de sucesso ele precisa ter persistência, né? Acho que a maior característica, porque você deu um dado aqui que a cada 100 empresas que são criadas no Brasil, 70 Sim, fecha as portas, não é isso? nos 12 primeiros meses. Nos 12 primeiros meses. Isso Isso revela que o empreendedor ele passa por desafios. E o que diferencia um do outro? É a persistência dele. Porque muitas vezes quando a gente cria o nosso modelo de negócio, e aqui eu falo até para quem está iniciando ou quem está com desejo de empreender dentro do município, a gente desenvolve um modelo de negócio e a gente fantasia de que aquilo vai ficar muito legal, de que aquilo é uma entrega maravilhosa, que vai fazer a diferença e tal. Mas ao longo do processo de implantação ou de implementação daquilo, a gente percebe que precisa de adaptações. E aí é onde está o diferencial do empreendedor. Porque o empreendedor ele precisa estar aberto e estar apto a enxergar as necessidades no decorrer do caminho e a reorganizar, reestruturar o seu negócio. E isso é uma caminhada que é constante. A gente, ao longo desses 5 anos, a gente vem readaptando, né, conforme a gente observa que o mercado demanda. E eu acho que isso é o diferencial, porque assim a gente consegue expandir. Ninguém monta uma empresa hoje toda organizada. Você não vai montar uma loja, um supermercado, uma ótica ou uma empresa de serviços como a Silveira, por exemplo, com todos os setores definidos, né? Você vai organizando ao longo do processo e o diferencial está aí, em ter persistência para poder, de fato, você identificar as necessidades do seu negócio. Olha, Wellington, uma das ideias de convidá-lo a participar do ACACcast é ouvir a sua história, que sua história é muito bacana, é uma história de sucesso, superação, de vitórias e conquistas, né? Para que isso pudesse servir como inspiração. A gente sabe que o país passa por um momento delicado, economicamente falando. Sim. Nós estamos vivendo a economia do nosso município, né? Que a principal matriz econômica, que é a mineração, né? Passa por dificuldades nesse sentido. Mas eu te pergunto, né? Dentro dessa sua história inspiradora, o que te inspira a continuar em Curionópolis, empreendendo no nosso município? Daniel, eu acho que a gente chega a um ponto na vida que a gente faz algumas perguntas, né? E aí quando chegou para mim essa fase de empreender em Curionópolis, assim como chega o questionamento de continuar aqui ou sair daqui, eu me pergunto o que eu faria em outro município que eu não possa fazer aqui. Eu sou daqui, nasci aqui eu tenho minhas raízes, minha origem, meus negócios hoje. Por que eu iria para uma capital fazer um diferencial lá que talvez eu nem seria tão útil em meio a tantos, se eu posso fazer isso em Curionópolis? Porque aqui nós já estamos falando de uma cidade que tem potencial, sim, que tem gente que consome, né? E sem falar que nós temos o advento das redes sociais. O fato de nós estarmos, sim, em Curionópolis, que é uma cidade pequena, a gente está falando de 20 mil habitantes, mas nós temos ao lado cidades grandes aí, sim, de 200, 300 mil habitantes. O que impede de eu vender o meu serviço ou o meu produto na cidade vizinha? Não tem nenhum empecilho, né? A gente tem rede social, loja online, vendas online. Então, assim, eu acho que a gente pode impactar positivamente a cidade de Curionópolis, que é onde nós estamos, e ainda assim nós podemos ter vendas exponenciais com o advento das redes sociais. Então, eu fico aqui muito tranquilo e aqui eu moro hoje. Trabalho aqui, mas trabalho também em Paraupebas, porque o meu negócio possibilita, né, a fazer essas vendas, desenvolver esses trabalhos lá. Mas eu moro de Curionópolis, eu sou de Curionópolis, por onde eu passo eu falo isso. Mas é muito bacana ouvir isso de você, falar com toda essa propriedade, com toda essa segurança, né? Sei que a sua esposa não é do estado, né? Então vem de uma outra cultura, né? E aí também foi desafiador também, creio que para ela também aceitar esse desafio e morar em Curionópolis, né? E quando nós podemos contemplar esse casal muito bem ambientado, familiarizado, muito bem ajustado no nosso município, contribuindo diretamente, isso para nós é muito prazeroso, realmente é algo assim muito, muito satisfatório, tá? E me diga uma coisa, há empresários locais que para você são como exemplo, que te inspiram também, sim, meu mano? Sim, com certeza, tem vários, né? Poderia citar aqui uma lista enorme. A própria Iraides Campos, nossa presidente aqui da ACAC, né, uma empreendedora nata e que desde sempre está empreendendo e lançou um empreendimento muito bonito, que é o Vale do Ouro. Vale do Ouro, né? Aqui, do ramo imobiliário, muito legal.
Poderia estar o nosso amigo Valdeir do União também. Sim, um outro exemplo de sucesso, um né? exemplo de sucesso superação. E grande superação aqui. Começou de baixo, construiu seus negócios. Tantos outros, a doutora Nayara, né? Doutor José Lucas. Enfim, muita gente de Curionópolis que empreende de fato e que exerce uma diferença. Empreende aqui, investe aqui, acreditam aqui, estão fazendo a diferença, né? Eles estão fazendo a diferença. Isso que eu te falo, nós temos esse diferencial em Curionópolis, né? E nós empreendemos aqui, atendemos Curionópolis, Parauapebas e Canaã e Eldorado, é um polo, né? Aqui é tudo interligado. Diferente de outras cidades do Brasil, que você chega e você vê que não tem essa ligação. Aqui Verdade. tem. Então, eu nunca olho assim para Curionópolis e penso, a gente está na menor cidade dentre outras duas. Não, a gente está numa região promissora, né? E Curionópolis, ela é uma pioneira aqui, né? Ela é como se fosse, vamos dizer, um bairro de ouro que a gente está aqui no meio desse polo. É verdade. Se você considerar a cidade metropolitana, né? Tipo, morei em Brasília, né? E trabalhava no plano e morava numa cidade satélite, são 32 quilômetros. Então, assim, era deslocamento natural e tudo, né? Sim. Então, assim, é realmente um polo. Nós estamos em uma região que muito propícia. Sim. Muito propícia, num potencial muito grande. Falar em potencial, nós temos hoje, né, uma leva de novos empresários, empreendedores, né, profissionais liberais. E eu te diria, desses que estão aí empreendendo em Curionópolis, qual conselho o Welison Silveira poderia passar para esses jovens empresários? Daniel, o conselho para o jovem empresário é persista, né, comece e depois melhore, sabe? Eu sempre digo, tem uma frase muito famosa que veio da Segunda Guerra Mundial, que ela diz o seguinte: feito é melhor que perfeito. E essa frase ela não quer dizer sobre você fazer mal feito, né? Mas ela quer dizer sobre você fazer... Ter iniciativa, né? Ter a iniciativa e fazer o melhor à medida do que você consegue. Sim. E aí, ao longo do tempo, você vai melhorando, você vai trabalhando. Então, se eu puder dar um conselho para quem está empreendendo nesse momento comece, persista, né? Busque conhecimento, é muito interessante. Quando eu iniciei a Silveira, eu fui atrás de mentorias, né? A gente fez uma consultoria que é muito boa para a construtora de obras de médio e alto padrão, sabe? E aí a gente aprendeu ali estratégias de financeiro, estratégias de venda, de marketing, de tantas áreas que são necessárias para uma empresa. Assim como essa, a gente fez outras consultorias ao longo do processo. Então, acho que o segredo é isso, começar e melhorar constantemente sempre, né? Persistir. Porque, com certeza, o sucesso ele é resultado daquilo que você busca, né? E daquilo que você faz. Mas vale pecar por excesso do que por omissão. Com certeza. Né? E você estando dentro do Conjove hoje, podendo ter acesso a outros empreendimentos também, esse contato com outros jovens empresários, profissionais liberais e tudo, né? Como é que você enxerga o futuro, né, do jovem empreendedor em Curionópolis? Você vê um futuro, você vê uma possibilidade? Como é que qual a tua visão panorâmica dessa situação? Tá, eu vejo um futuro promissor, desafiador, mas promissor, porque o jovem que empreende hoje em Curionópolis, ele é muito fácil se destacar, Daniel. Você inova, com o mínimo possível, você já se torna um diferencial, né? Então, o jovem que monta um mercado hoje, ele tem um atendimento humanizado, personalizado, ele é um diferencial. O profissional da construção civil, como eu, engenheiro, ou como um arquiteto, por exemplo, se ele inova no mínimo ali, entregando um serviço estruturado, organizado, com processos definidos, ele já é um inovador, né? Se nós temos aqui em Curionópolis profissionais que usam as redes sociais e que estão bem posicionados no marketing digital, ele já está inovando. Então, assim, diante dessas possibilidades que nós temos aqui, eu acho que é promissor o futuro do jovem empreendedor. O que é necessário é que eles consigam olhar para essas necessidades e consigam atender, né, aquilo que a nossa cidade precisa, aquilo que a nossa cidade carece, mas que nós temos potenciais grandes aí de suprir essas necessidades. Welison, pegando um gancho nessa tua fala de atender, né? Eu costumo sempre dizer uma frase que eu vejo na traseira dos ônibus da Júlio Simões, que diz assim: entender para atender, né? Então, você hoje estando no Conjove, junto com a Maiane, você vê a possibilidade do Conjove, de alguma forma, ter um papel preponderante no auxílio dessas empresas? Quais seriam essas ações que você julga que é importante o Conjove ter esse direcionamento de ajuda para essas empresas? Sim, com certeza. Eu acho que o Conjove ele atua significativamente promovendo eventos de integração, por exemplo, eventos de capacitação
A ACAC, não só o Conjovem, mas a ACAC em si promoveu aqui o evento aí do Empretec, né, que é feito pelo Sebrae, não é isso? E que é muito bom, porque é capacitação. Eu acho que a gente pode atuar assim, capacitando, promovendo integração, porque daí gera network, automaticamente geram amigos, mentores, e isso faz com que os novos jovens eles consigam encontrar referências, né? E um ombro amigo aí para caminhar com seus negócios nos primeiros anos. Isso é muito interessante. O Conjovem atua nessa base. E bacana, e quando você fala em jovens, né, empresários e tudo, muito bem atualizado. Hoje nós estamos vivendo o avanço da tecnologia, sim, de um modo geral, né? Nós temos a inteligência artificial que já faz parte do nosso mundo, faz parte da nossa realidade, né? A gente ouvia falar isso aí há um tempo atrás, achava isso muito distante, né? Batia na nossa porta, hoje está dentro de casa mesmo, né? A gente não consegue mais viver, né? E trabalhar sem essas ferramentas que são tão importantes. Eu diria, você acredita que as inovações tecnológicas é um diferencial para o empreendedor local, independente da área de atuação dele, seja ele um profissional liberal, seja ele um empreendedor de qualquer outra área? Sim, com certeza. Você falou de inteligência artificial, por exemplo. Eu acho que a inteligência artificial é um apoio enorme, é um braço amigo aí do empreendedor. Porque você não necessariamente precisa ter um funcionário para te ajudar nas demandas dos seus negócios. Mas você tem, por exemplo, uma inteligência artificial, o ChatGPT. Tem até uma pesquisa que é interessante, eu vi isso em algum vídeo de internet, que falava assim, que você precisa me provar 10 vezes o motivo de eu ter que contratar um novo funcionário e não uma IA. Né? E isso é interessante. Na Silveira, nós usamos inteligência artificial para tudo, praticamente. Para revisão de contratos, para geração de conteúdo, para textos, para mídia digital, para checklists, né? Para revisão de projetos. Então, ela está integrada. E isso é um braço amigo, Daniel. Isso é um potencial gigantesco. É uma ferramenta que o nosso jovem, hoje de Curionópolis, ele tem à sua disposição. Né? É a faca e o queijo na mão. Então, o meu incentivo entre de corpo e alma. E a inteligência artificial, ele não só dá mais celeridade para os processos, mas os processos com mais segurança com também, certeza, né? Você consegue avançar com muito mais qualidade, né? Olha, Wellington, eu queria te pedir que você deixasse aqui uma mensagem, não só para os nossos jovens empresários, né? Mas também para o nosso empresariado de um modo geral. Nosso empresariado realmente vive momentos difíceis, né? Mas nós temos tido a felicidade de contemplar um empresário resiliente, forte, resistente, vencedor, que tem visto nas dificuldades, oportunidades de se reinventar. Então, eu creio que o comércio local, a indústria, o agro, eles são realmente diferenciais, né, em Curionópolis. Qual a mensagem que você daria para esses guerreiros e guerreiras que fazem o comércio, a indústria, a mineração e o agro do nosso município? Eu quero dizer para você que é empreendedor, que é comerciante, que é empresário em Curionópolis, que você persista no seu negócio, né? Esteja resiliente diante das dificuldades do comércio local. Não desanime pensando que Curionópolis está atrás de outras cidades, porque, na verdade, os desafios eles estão em todos os lugares. Né? O que te diferencia de outro é você enxergar esses desafios e fazer deles oportunidade. Então, meu conselho é persista, faça, vai melhorando com o tempo, não se acomode, né? Nós não podemos nos acomodar e viva o processo, porque com certeza o sucesso ele já faz parte do nosso empresariado da cidade e ele vai ser cada vez mais exponencial, que a nossa cidade é promissora, Daniel, e ela tem um crescimento ainda pela frente muito grande, que a gente tem vivido já ao longo desses anos, né? Sem sombra de dúvida. Olha, nós tivemos o prazer e a felicidade de entrevistar aqui o Wellington Silveira, da Engenharia Silveira, né? Um jovem cristão, empreendedor, visionário, vencedor, de sucesso, faz um projeto social muito bacana, o Wellington Social, não é isso? Silveira Social. Silveira Social, um projeto louvável, está de parabéns, nossa gratidão. Eu quero pedir para você que nos acompanha nas redes sociais, vai lá, acesse o nosso canal no YouTube, se inscreva ali, ative as notificações para você não perder nenhum podcast, né, que é feito para você, que faz a diferença.